Às vezes eu tenho vontade de largar tudo e sumir no mundo. Bom, quem nunca, né? Mas bom, tem uma questão meio cômica, né? Que diz que se você está se sentindo uma pessoa perdida e você decide mudar de país para se encontrar, talvez você só se torne uma pessoa perdida com um CEP diferente, né? É claro que existe uma questão meio cômica nessa historinha, mas ela também nos proporciona algo que é extraordinário, que é a possibilidade da gente tirar uma reflexão gigantesca dessa brincadeira toda. Né? E essa reflexão é justamente essa ideia de que muitas vezes esse sentimento de estar perdido ele não tem absolutamente nada a ver com nenhum fator externo do mundo. Né? Ela tem muitas vezes a ver com o nosso próprio mundo interno. Né? E aí a gente precisaria de alguma forma olhar para dentro de nós para que através do autoconhecimento, de todo esse trabalho que é feito para que a gente se identifique com nós mesmos, aí sim talvez a gente se sinta bem presente e localizado, independentemente de qual seja o lugar que nós estamos. Né? Essa ideia de se encontrar consigo mesmo, né, que é a ideia de se conhecer, de se entender e de ir aos poucos aprendendo quem você é de fato, é algo que é muito realizado dentro dos auxílios ali da psicoterapia, dos trabalhos, né, de auxílio psicoterapêuticos, né? Justamente porque isso é algo que tende a trazer para o ser humano como um todo uma sensação de plenitude, de bem-estar gigantesca. Né? Assim como também a ausência de saber quem você é geralmente está acompanhado de muitos problemas, né? De muitas queixas psíquicas, né? De sofrimento, de dor, de angústia principalmente, justamente porque quando você não sabe exatamente quem você né? Seus princípios, seus valores, suas referências, parece que qualquer caminho serve. Né? E aí, o sentimento de estar perdido, ele parece fazer muito sentido, porque se você não sabe necessariamente para onde você está indo, é natural que qualquer caminho parece não levar para lá. Né? E aí, a gente pode pensar em algumas questões que a própria filosofia já trouxe para a gente ao longo da história, que dizem que muito do que é o conceito de felicidade, que hoje a gente talvez poderia adaptar melhor para o conceito de plenitude, por exemplo, tem a ver justamente com essa questão do senso de identidade e de você conseguir estar bem consigo mesmo. Né? E aí, a gente pode caminhar um pouco dessa conversa para aquela ideia de que talvez grande parte do sentimento de plenitude venha de você conseguir honrar a tua própria consciência, né? E isso nada mais é, se a gente fizer um recorte assim mais prático da questão, nada mais é do que você conseguir honrar os seus princípios e valores, né? É você estar alinhado, você estar de acordo com aquilo que você realmente acredita, que você defende. E aí, a partir do momento em que você consegue conciliar aquilo que você acredita com aquilo que você faz, com aquilo que você executa, você tende sim a sentir um bem-estar e ter uma percepção de plenitude em relação à vida. Agora, o que talvez seja o mais complicado de tudo isso, quando a gente vai falar sobre a ideia desse manejo, né, e do autoconhecimento também, né, seja justamente na ideia da definição dos próprios valores e princípios, né? Às vezes a gente vê pessoas ali mais velhas com uma serenidade, uma certa tranquilidade existencial gigantesca. E aí, quando a gente vai às vezes perguntar para essas pessoas, muitas vezes elas nem sequer sabem o porquê elas se sentem tão bem, mas elas simplesmente sentem, né? E aí, quando a gente vai analisar isso de fora, né, como observador externo, a gente percebe que muitas dessas pessoas, por mais simples que talvez elas sejam, mas elas muitas vezes elas têm as suas condutas muito bem alinhadas com aquilo que é importante para elas, com aquilo que elas realmente acreditam, né? E aí isso é muito individual, né? Isso é muito particular, mas muitas vezes está alinhado com o senso de dever que muitas vezes é derivado
de alguma crença, né, de alguma religião, de alguma espiritualidade. Muitas vezes está no próprio papel de estar cumprindo aquilo que acredita ser o próprio papel. Então, às vezes, ser um bom pai, ser uma boa mãe, muitas vezes ser um bom profissional, isso claramente varia muito da percepção individual de cada pessoa. Mas quando a gente vai observar mesmo, o que é muito curioso, né, em todo esse fenômeno é que de fato parece que o que traz esse sentimento de plenitude, e claro, tá, gente, isso numa visão mais macro, mais geral, né, assim, pessoas que estão em níveis de plenitude psíquica comum, né, porque se você está sendo atravessado por alguma comorbidade mental, por alguma patologia mental ali, psíquica, é natural que você não sinta essa plenitude, esse bem-estar, porque você está sendo atravessado por algo que você não controla. Mas, em geral, para quem não está dentro do quadro patológico, aí a gente realmente percebe esse fenômeno, né? De sincronia entre aquilo que você acredita como sendo importante e com a execução disso, né? E ao mesmo tempo o contrário também acontece, né? Pessoas que muitas vezes não se sentem muito bem, né? Que relatam certas angústias, certo sofrimento, coisas que geram prejuízos para a qualidade de vida como um todo. Essas pessoas geralmente elas estão acompanhadas desse sentimento de estarem perdidas, porque muitas vezes não conseguem encontrar muito bem quais seriam esses caminhos a serem seguidos, né? E aí vem todo aquele trabalho, aquele processo, que é o processo que é feito com auxílio de profissionais, né? Então, eu sempre deixo bem claro a importância de buscar ajuda, né? Existem profissionais muito bem qualificados, a gente cada vez mais avança nos conhecimentos da psique humana, da neurociência, da psiquiatria, para poder auxiliar as pessoas nessa questão, e até mesmo utilizando conhecimentos da própria filosofia, que muitas vezes é a base de todo esse conhecimento, para que a gente possa sim estar cada vez mais ajudando pessoas e no final de tudo isso salvando vidas, né? Então, se isso está te gerando sofrimento, angústia, busque ajuda. Isso é extremamente importante, né? Eu acho que vale a pena sempre dizer aqui a importância de pedir ajuda, de contar com a ajuda de profissionais, que são pessoas capacitadas, que se profissionalizaram nisso e que tem muito a contribuir nessa ajuda, tá? Mas, para além disso, temos aqui esse exercício de autoconhecimento, né, de compreensão desses fatores, e talvez seja interessante então que a gente comece a busca pelo encontro conosco mesmo. O que é muito legal de tudo isso, né, trazendo agora para um final mais feliz, né, para esse vídeo, é que essa experiência ela é extremamente satisfatória mesmo, né? Quando você começa a sentir um alinhamento entre quem você é e quem você sente que deveria ser, né? Quando essas coisas passam a irem ao encontro uma das outras, né? Quando elas passam a se encontrar, e aí você começa a sentir, talvez mesmo sem explicação, um certo alinhamento, uma sensação de bem-estar e uma percepção de uma certa plenitude em relação à própria existência, tá? Bom, muito obrigado você que ficou até o final desse vídeo. Eu peço mais uma vez que se você estiver gostando, se você vê valor nesse conteúdo, que você se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe, tá? Comente também, eu adoro a interação de vocês nos comentários, e só gratidão. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!